mais 3 pontos para o futebol português, mais 3 pontos oferecidos pelo alvo a bater. É fantástico. Liderança do campeonato numa outra perspectiva, aqui já estava, como tu dizias, resolvido em janeiro, e a Taça UEFA ia andando. E andando, vocês falavam sobre isso, começaram a falar por esta altura, falaram desde o início. Tinhas essa ambição desde o início de ganhar a UEFA? Ou era campeonato, foco a 90%, digamos assim, até esta altura da temporada? Campeonato, nós sabíamos que podíamos ser os melhores e trabalhávamos para ser os melhores. A Taça UEFA, nós sabíamos que outras equipas importantes, de países importantes, estavam em competição, e há sempre a situação da imprevisibilidade de um resultado, um dia melhor, de um dia pior, mas nós estávamos. Eu lembro perfeitamente na altura em que o Dr. Fernando Gomes era penso que o diretor da nossa SAD ao nível financeiro, diretor financeiro, e eu lembro perfeitamente de lhe ter dito logo no início da competição: eu prometo-lhe assim que o senhor vai faturar até à meia-final. E tenho perfeitamente presente que quando acaba o quarto de final em Atenas, que eu saio do campo e a primeira pessoa que está à minha espera na porta dos balneários é o Fernando Gomes, com um sorriso de orelha a orelha, a dizer-me: Zé, tu és um gajo de palavra, trouxeste-nos mesmo até à meia-final, numa altura em que, como sabes, era muito importante economicamente. Hoje também o é, mas naquela altura era muito importante economicamente, principalmente uma competição como a Taça UEFA, que não te dava tanto como a Champions League. Era importante dar uns saltos em frente. E tinha isso em mente, conseguimos fazer uma coisa importante. Depois, quando chegámos às meias finais, acho que era Celtic Boa Vista, nós e Lazio, e calhou-nos na meia-final A equipa que tinha caído da Champions. A equipa que devia ganhar a competição, a equipa que foi feita para ser campeã de Itália, a equipa que foi feita para, eventualmente até para ganhar a Champions, que tinha ganho a Taça das Taças um ano antes ou dois, a equipa que tinha Fernando Couto, Mihailovic, Cláudio Lopes, era quiçá a equipa mais forte de Itália, juntamente com o Milan na altura, Zé, e lá fomos. Permite-me não me deixar ir tão longe para já, porque antes disso ainda temos o Panathinaikos, que é importante olharmos, e antes disso ainda, tu sentes o sabor agridoce em 3 dias da primeira derrota no campeonato, na Madeira, e depois do 6-1 ao Denizlispor, um jogo 0-0 ao intervalo, 6-1 na segunda parte. No fim desse jogo, tu usas a sala de imprensa, há pouco falaste do espaço banco, o espaço sala de imprensa para ti muito importante, para falar sobre o castigo que tinha sido aplicado ao Pep e ao Deco, que se tinham pegado junto à linha lateral nesse jogo Porto Perde na Madeira. O Pep tinha levado 3 jogos, o Deco 2, e tu dizes 3 jogos ao Pep para o Deco levar 2 e não jogar na Luz 2 jornadas depois, em condições normais. O Futebol Clube do Porto vai ser campeão, em condições anormais também vai ser campeão, e dás aquela célebre palmada na mesa. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Tens noção que ainda hoje esse é um dos momentos que marca quando falamos de José Mourinho no Futebol Clube do Porto? Se calhar ainda mais do que aquele vamos ser campeões de certeza para o ano. Não, tenho noção, mas uma vez mais, convicção absoluta. Eu acho que um treinador, um presidente, eventualmente um capitão de equipa, quando tem determinado tipo de declarações, arrisca-se a fazer o ridículo se aquilo que está a prometer, entre aspas, não tem possibilidades de vir a acontecer. Tu, para o fazeres, não de uma forma teatral, digamos assim, tu tens que estar mesmo convicto daquilo que tu estás a dizer. E nós éramos muito melhores. A realidade é essa, naqueles 2 anos, e eu foco naqueles 2 anos, porque são os 2 anos em que eu treinei o Futebol Clube do Porto, nós não éramos melhores do que os outros, éramos muito melhores. E obviamente que durante o campeonato há momentos em que
as coisas parecem fechadas, depois há momentos em que as coisas parecem mais abertas, e o facto de nós perdermos na Madeira e termos perdido 3 pontos e depois, passado um par de semanas, irmos à Luz e haver a possibilidade de nos reduzirem outros 3 pontos, estamos a falar em um gap de 6 pontos. E era um gap de 6 pontos, de avanço, não é? era um gap de 6 pontos onde, eventualmente, os adversários podiam eles próprios motivar-se com base nessa situação hipotética. Lembro na altura que a própria imprensa fez daquilo, da nossa ida à Luz, o jogo do título, como se o Benfica ganhasse, o título não tivesse fechado. Para nós estava. Para nós estávamos. Havia convencimento total de que o título estava fechado, que éramos muito melhores do que os outros. E, portanto, no fundo, tudo aquilo que eu fiz na sala de imprensa, em 2 ou 3 momentos, como aquele quando perdemos a Supertaça Europeia e depois jogamos em casa com o Sporting, alguém paga as favas. Eu ia dizer que alguém paga as favas se o Sporting fosse melhor do que nós, e depois não pagava favas nenhumas e eu é que ficava com cara de carneiro mal morto. Não, coisas que têm como base a verdadeira convicção. E aquela equipa era uma equipa que inspirava convicção a todos os níveis. Nesse jogo da Luz, 2 semanas depois, o Deco e o Pepe acabam por ver reduzido um jogo cada um. O Deco não joga em casa, no jogo seguinte, na Luz, faz o golo, assistência do Maniche. Lá está, os tais, se calhar também brilhozinhos nos olhos, 2 jogadores que tinham passado pela Luz e não tinham vingado na Luz. E tu agradeceste à imprensa, na altura, o facto de terem enchido o estádio, com o facto de terem chamado jogo do título, o jogo entre 2 equipas que estavam separadas. Encher o estádio e motivar a gente. Acho que a comunicação social está de parabéns, porque conseguiu promover um jogo entre 2 equipas que tinham 10 pontos de diferença. Conseguiu promovê-lo de tal forma que se acreditou que era o jogo do título e conseguiu-se encher o estádio, que estava com um ambiente absolutamente fantástico. Se calhar, se fôssemos lá numa perspectiva de campeonato acabado, provavelmente éramos nós que não íamos chegar. Eu sempre disse, e o Porto é forte nisso, e o Presidente é fortíssimo nisso também, a motivação contínua. Eu lembro-me, penso que o Presidente não ficará chateado por eu dizer, não no meu segundo período de Porto, que estavam já numa nova era, digamos assim, mas no meu período de Porto como assistente, em que havia o antigo sistema de prémios de jogo e prémios por objetivo e tudo mais, nós tínhamos maiores bonificações quanto maior fosse a distância do primeiro para o segundo. Ou seja, tu tinhas 5 pontos de avanço do segundo, mas se acabasses a 8, tinhas uma bonificação maior do que se acabasse a 5, e se acabasses a 10, tinhas mais do que se acabasse a 8. E este tipo de situação são situações que se cultivam e que obrigam as equipas a serem cada vez melhores. E nós chegámos a uma altura em que nos desafiávamos a nós próprios. E depois, quando no ano seguinte nos aparece a Champions pela frente e em que começamos a fase de grupos, jogando imediatamente com o Real Madrid, aquilo era qualquer coisa que nós queríamos. Era qualquer coisa que nós estávamos à espera. Em vez de chegar o gigante e nós não querermos o gigante, nós queríamos era o gigante. Estás a saber? Quando acabamos de ganhar a taça UEFA, foi obviamente a satisfação de a ganharmos, mas para o ano jogamos na Champions. E a nossa equipa foi sempre estimulando com desafios cada vez maiores. Um dos desafios grandes que tiveste nesta temporada foi o intervalo do jogo Panathinaikos. Foi depois de praticamente selarem o campeonato com esta vitória na Luz, o Benfica ficou a 13 pontos e então definitivamente fora. Tudo parecia ser perfeito até aquela derrota em casa com o Panathinaikos. E há quem diga que só mesmo tu te lembrarias de ir bater nas costas do Cheinho e do Sérgio Macariano, não é? Que era o treinador do Panathinaikos, e dizer... Não festejem ainda. Mas, já não estou a falar só do gesto para os adeptos. Mas não é? uma vez mais é convicção baseada na análise que tu fazes à situação. Por exemplo, há jogos em que tu ganhas e em que tu pensas, uau, sorte, o adversário foi melhor, eles são mais fortes do que nós. E há jogos que tu perdes e que tu dizes assim, mas como é que eu perdi este jogo? Nós somos melhores. E naquela situação, nós perdemos aquele jogo em casa com
com o Panathinaikos, mas ficou-me aquela sensação, somos melhores. Não podemos ir fora da competição com esta equipa, nós somos melhores. O grande medo era aquele medo cénico de que Grécia, Atenas, não Porto vamos nunca jogar, tinha ganho, creio eu, nunca tinha há ganho, 30 e não sei não vamos quantos jogar no Olímpico de Atenas, vão-nos meter a jogar no quintal do Panathinaikos, onde já não se jogava um jogo europeu há uma série de anos, e puseram-nos a jogar lá exatamente para aumentar a dificuldade de competir em circunstâncias que são difíceis, mas a convicção de que nós éramos melhores era grande. E eu tinha sentido nesse jogo também que se nós centralizássemos mais o nosso jogo e criássemos mais dificuldades aos centrais adversários, em vez de tentarmos ser mais abertos e mais flexíveis, e fôssemos um bocadinho mais pragmáticos e objetivos em recuperar a bola na zona central e atacarmos com 2 atacantes em vez de um, eu tive sempre o feeling de que podíamos magoá-los mais do que aquilo que magoámos na primeira mão. E tinha também a convicção de que eles eram uma equipa que só nos podia fazer algum tipo de perigo em situações de contra-ataque. É quando eu acho que decido, não sei se pela primeira, mas a nível Jogar de com Copa 4 UEFA, médios. é a primeira vez que nós jogamos com um losango em meio campo, e onde nós tivemos 2 horas em Atenas a jogar, e eu acho que o Vítor faz uma defesa fantástica e não toca mais na bola. José, no jogo da Grécia com o Panathinaikos, como disseste, usas pela primeira vez aquilo a que se pode chamar a tática Champions, que usaste muitas vezes no ano seguinte, o meio-campo em losango com dois avançados, algo que depois deu resultado na Grécia e transpuseste para aquele que muitos adeptos do Porto consideram o melhor jogo da história internacional do Futebol Clube do Porto. O jogo com a Lazio. Fica 4-1 depois do Porto entrar a perder 1-0, mas podia ter ficado muito mais. Foi arrebatador aquele momento, talvez o melhor do Estádio das Antas. Acho que podia ter sido um resultado mais histórico do que aquilo que foi, e contra o candidato maior à conquista da competição. Uma equipa cheia de qualidade, uma equipa cheia de experiência, uma equipa com o nosso Fernando Couto na altura, e é de facto inesquecível, porque é o jogo em que nós conseguimos reproduzir na perfeição, esquecendo o primeiro golo no primeiro minuto, tudo aquilo que vinhas trabalhando. E é muito difícil tu teres o jogo perfeito. Eu digo sempre que uma coisa é aquilo que tu fazes no treino e depois é aquilo que tu consegues reproduzir na íntegra, digamos assim, e aquele jogo é a reprodução na íntegra de tudo aquilo que nós já vínhamos trabalhando há algum tempo. Jogar em 4-4-2, losango, da maneira como nós o fazíamos, era muito difícil. Era preciso os jogadores serem perfeitamente adaptados, as suas características tinham que ser perfeitamente adaptadas àquele modelo de jogo. É um modelo que eu dizia sempre, e com os jogadores eu frisava sempre naquele ponto, era um modelo que tinha lacunas, que tinha pontos fracos, e é exatamente sob esses pontos fracos que nós temos que ser muito fortes para os escondermos do nosso adversário. E nós fomos perfeitos. Acho que a maneira como nós pressionávamos, a maneira como nós basculámos, como não os deixámos jogar, depois as transições, o que fazíamos quando recuperávamos a posse de bola, a utilização dos espaços livres. Acho que foi um jogo fantástico. Eu que não sou muito de ver jogos antigos, esse já o fiz, e alguma vez até com alguns amigos, porque a própria intensidade do jogo, a própria dinâmica do jogo, muitas vezes tu vês jogos na RTP Memória ou alguns Eu jogos tive o privilégio de narrar esse, na altura deu em semi-direto para a RTP. em que parece
que não é futebol dos dias de hoje, quando tu dizes, antigamente e tal, e não sei o quê, e passava a bola ao guarda-redes, o guarda-redes apanhava Mas a aquele bola é. com as mãos. Aquele jogo é um jogo que se fosse hoje em direto na televisão, continuaria a ser um jogo de futebol de altíssimo nível. Era um jogo de futuro. Depois, tu a meio não, já para a parte final desse jogo, tens que deitar mão ao Castromano. e acabas por não estar no banco no terreno da Lazio, num jogo que foi muito complicado por várias coisas. O Costinha lesiona-se na véspera não, 2 horas antes de ir, não é? No treino, fazem um treino e o Costinha segue para o hospital e vocês seguem para Roma, tens que jogar com Paulo Ferreira a trinco, Ricardo e tu fora do banco. Eu fora do banco, eu nunca, se eu tivesse que escolher um jogo onde na preparação do mesmo eu trabalhei tanto, eu tinha que escolher esse. Porque não estava no banco, porque em princípio não podia comunicar com o banco, porque em princípio não podia comunicar com o balneário ao intervalo, e porque tínhamos ganho por um resultado onde era muito difícil de prever o que é que o adversário poderia fazer. E então eu lembro perfeitamente que tudo começa com eu a perguntar a mim próprio se eu fosse o Mancini, o que é que eu faria? Não se trata só do que é que ele já fez, não se trata só do que é que ele provavelmente fará, trata-se também de estar a perder 4-1, joga em casa, tem que ganhar 3-0, tem que ganhar 4-1, tem que ganhar 5-1, o que é que eu faria? E então tive que me preparar a mim próprio para toda essa imprevisibilidade e depois tive que preparar a minha equipa também para jogar um jogo sem a minha presença. Preparámos tudo. Estávamos preparados para eles jogarem só com 3 defesas, estivemos preparados para eles jogarem com 2 pontas de lança, estivemos preparados para eles jogarem com 4. Preparámos de toda a maneira e feitio. De tal maneira que a minha sensação foi, ainda que tivesse a ver o jogo lá de cima, ok, eles tiveram um penalti que falharam, mas a minha sensação é que podemos estar aqui 2 dias e este jogo não nos vão meter um gol nunca. E foram 90 minutos em que, em princípio, eu devia estar com enorme pressão aliada à frustração de não poder estar a jogar, mas não, passou-se bem. E conseguiste falar cá para baixo. E Antero e companhia conseguiram falar cá para baixo. Foi um jogo complicado, até com o Vítor Bahia explicou-nos em termos de arbitragem. O próprio penalti não é penalti, o Vítor depois defende, mas é um lance em que não é grande penalidade e o Porto passa pelo Olímpico de Roma incólume, com 0-0, chega à final, mas sem Hélder Postiga. Já lá vamos falar disso, porque o Hélder Postiga vê um amarelo e fica expulso. Com o jogador da Lazio e fica fora. Antes de irmos à final, campeão. Primeira vez, treinador campeão em casa com o Santa Clara, 5-0, se não estou em erro. Na bancada. Na bancada. Na bancada. Na bancada com o Matilde e com os miúdos e desfrutar. Aquilo ali é ópera. Um dos maestros frustrado por não poder estar com a batuta lá em baixo. Com a batuta lá em baixo, mas posição privilegiada, com a família, a desfrutar de tudo aquilo, chegar ao balneário no fim do jogo, aí sim, depois a poder ir ao campo. Não é que fosse nada que eu não esperasse, não é que eu já não tivesse previsto que iríamos de facto ser campeões, mas é o ser. Mas é o ser. Estavas com a tua esposa, com os teus filhos, mas havia alguém que eu creio que continuava a pegar no carro e a andar às voltas, não conseguia ver os teus jogos, mesmo que a certeza de ganhar fosse tão grande. Sim, umas vezes de carro, outras vezes a pé, mas sempre por perto. E viu-me ganhar no estádio Taça UEFA, viu-me ganhar no estádio Champions. Ainda conseguiu
estar presente lá nesses momentos mais marcantes, mas o jogo do dia a dia, o jogo da rotina da semana era pressão acumulada e sofrimento acumulado e tinha o seu perfil de o viver como pai, não é? Seguramente um dos mais felizes nesse dia em que tornaste pela primeira vez campeão nacional e que previsivelmente poderias conquistar a Europa. Preparar um jogo sem Postiga naquela altura já não seria fácil. Sem Ian Kauskas, a partir do último treino, antes do jogo com o Celtic, dificultava um bocadinho. Foste com Capucho num dos dois avançados, Derlei e Capucho, mas depois com o jogo ainda te dás ao luxo de perder Costinha aos 9 minutos, perder Jorge Costa aos 60 e tal. Basicamente, aquela final inesquecível é para ti também uma torrente de novidades e de desafios a cada momento, desde 2 semanas antes do momento em que ficas sem o Helder. Sim, o Helder nós ficámos logo a saber que não iríamos ter. Confesso que mesmo que com Ian Kauskas, que iria jogar com o Capucho, de facto, quando o Ian Kauskas joga de início no jogo de campeonato que antecede a final da Taça UEFA, é já exatamente com a intenção de que não iria começar o jogo na final, porque a partir do momento em que nós começámos a jogar com 2 atacantes, o verdadeiro atacante, o verdadeiro homem que profundizava era Derlei, e mesmo com o Helder, apesar de Helder ser também um marcador de golos, o Helder era o jogador que fazia o entre-linhas, era o jogador que baixava à zona onde normalmente jogava o 10, digamos assim, que era o Deco, para fazer aquela conexão. Portanto, com Derlei presente, o segundo atacante era um homem de conexão, era um homem que se juntava muitas vezes no mesmo espaço do Deco, era um homem que gostava de ter bola, que segurava bem bola, e eu pensei que o Capucho podia perfeitamente fazer aquilo. Era já uma altura em que o Capucho, a jogar como um dos alas, já tinha essa tendência de vir à procura da bola, profundizar menos, vir à procura dela, segurar, jogar. Portanto, eu pensei que, apesar de ele nunca ter jogado naquela posição, podia fazê-lo perfeitamente. Depois o Celtic, uma equipa fisicamente super poderosa, uma equipa de gigantes que nos podia fazer algum dano em bola parada, e tanto Ian Kauskas como Capucho podiam ser também importantes para nós, para nos poderem ajudar em bola parada defensiva. Que sensações é que estão em ti agora que passaram 15 anos sobre essa conquista da Taça UEFA? Continua a ser na minha carreira o jogo de maior tensão. Depois disso já joguei 3 finais europeias, já joguei duas Champions, como sabes, joguei para muitos títulos, joguei para jogos de dimensão extraterrestre, Barcelona, Real Madrid e Inter, Juventus e tudo isto que já me passou pela frente, mas em termos de viver com tensão, com intensidade, com emoção, com tudo isto elevado aos limites, é aquele jogo. Pela natureza do mesmo, Portugal nunca tinha ganho uma competição europeia, obviamente eu nunca tinha ganho uma competição europeia, o Porto nunca tinha ganho uma taça UEFA, o futebol português já há uma série de anos que também não tinha ganho. Depois o que poderia simbolizar para a minha carreira, para a carreira de todos os jogadores também, não há que negar que já funcionava um bocadinho a possibilidade de sair para o estrangeiro, começavam a aparecer os primeiros convites de fora, e depois o próprio jogo, que é um jogo disputado num clima desértico, um calor absolutamente impressionante, se calhar por isso lesões musculares e desidratação e câimbras e tantas dificuldades que os jogadores de ambas as equipas tiveram,
E depois a própria natureza, tu marcas 1-0, eles empatam, marcas 2-1, eles empatam, vais a prolongamento, marcas 3-2, na jogada seguinte ficas com um jogador a menos, na jogada seguinte 2 ou 3 pontapés de canto contra ti. Foi um jogo de 120 minutos, mas foi um jogo que foi jogado ao segundo, cada segundo daquele jogo foi jogado em alta intensidade. Depois a saída do Costinha aos 10 minutos, que obriga a entrada de um para aqui, de outro para lá, e de adaptar ali, depois a saída do Jorge, depois vais para um prolongamento onde não havia a proteção que há agora da quarta substituição. Tu tinhas uma substituição para fazer a partir do minuto 60 e tal, com o risco de jogares 2 horas, limitado, a teres no banco jogadores que tu sabes que podiam trazer qualquer coisa, mas só tens uma substituição para fazer. Foi pressão até o último minuto. Depois, quando marcamos o 3-2, o Nuno Valente é expulso e temos 2 ou 3 cantos a nosso contra, onde eles têm 10 jogadores na área, porque um marcou e tinham 10, porque o guarda-redes também estava, e nós tínhamos 9. Nós tínhamos 9, eles tinham 10. Havia um que estava livre. Eram gigantes. Tivemos ali sofrimento até ao fim, uma coisa do outro mundo. É o jogo da minha carreira, obviamente não a maior vitória, não a maior alegria, mas em termos de intensidade, em termos de dizer acabei e estou morto, aquele jogo acabei e estava morto. O que é que te regenerou? O beijo do António André, quando tu te ajoelhas a festejar, aquela volta olímpica, aquela foi também uma das maiores festas que tu próprio fizeste. Eu vivi tudo aquilo com uma grande intensidade, sabes? Eu recordo perfeitamente da caça ao bilhete. Recordo perfeitamente Pessoas que dormiram horas. as pessoas que dormiam nas Antas, e eu há uma noite em que saio com a Matilde a jantar e tal, e que depois eu digo, pá, vou ali às Antas. Pá, chego às Antas, as pessoas a dormirem no chão, as pessoas por ali, digo assim, eu vou lá fora. Fui lá fora, estive ali com as pessoas, falar com o pessoal, as motivações que os tinham, os sonhos. Eu vivi tudo aquilo com mais do que ser um jogo importante para mim, para a minha carreira. Vivi aquilo com uma dimensão mais global, mais uma ilusão global, não era? Do que aquilo. E depois, no fim, visualizei a festa, comecei a imaginar aquilo que depois veio a acontecer, da festa no Porto, do Estádio das Antas cheio às 3 ou às 4 da manhã, já não me recordo muito bem. Vivi aquilo de uma maneira muito intensa e no fim foi fantástico. Para ti também? Foi para mim também, e era isso que eu te ia dizer. Eu estava no Estádio das Antas, fiz a final da Champions no ano seguinte em Gelsenkirchen. Nesse ano fiquei precisamente para o caso do Futebol Clube Porto ser campeão, e era muito provável campeão da Taça UEFA, e com todos os meios montados na altura pela RTP no Estádio das Antas, assisti ao encher da Superior Sul, ao encher da Superior Norte, ao encher da bancada central, ao abrir dos cativos, assim que vinham pessoas a acompanhar o autocarro do aeroporto e que foram para os cativos, que era a bancada mais próxima, e que encheram 40 mil o Estádio das Antas. Imaginas também o que é que não terá sido para mim, portista, mas acima de tudo naquele momento profissional, ter assistido a tudo isto e ver e poder descrever a vossa cara, porque na realidade é um momento único ter cerca de 40 mil às 3, 4 da manhã à vossa espera. Super-heróis. Acabou o cansaço. Acabou o cansaço. Equipa morta, equipa cansada, com um jogo para jogar dias depois, com uma final de taça para jogar uma semana depois. Acabou o cansaço. A ilusão de todos era chegar e ir descansar. Quando nos disseram o que é que se estava a passar nas Antas, acabou o cansaço. É mesmo o sentimento, acabou o cansaço.
José, quando há pouco falavas na ilusão de muitos, inclusive é tua, de olhar para o estrangeiro em cima de uma vitória europeia, de poder, obviamente, olhar a outros patamares, isso não se notou na forma como os jogadores se empenhavam, porque tu 2 semanas depois ganhas a Taça de Portugal com um Derlei que tinha fraturado o maxilar nos primeiros dias, ou no primeiro dia de estágio que fizeram no Algarve para essa taça, e regressa para ser operado, e joga a final da taça 7 dias depois de ser operado e marca o gol da vitória. Era inegociável isso naquela equipa, naquela família? Eu, o Derlei, quando decidimos que o Derlei ia jogar, eu digo-lhe, não te vais envolver em situações de risco. E quais são as situações de maior risco? Bola parada defensiva, onde ele era o segundo homem na nossa zona, e bolas paradas ofensivas, onde eventualmente haverá mais possibilidade de um contacto direto contigo. Ok. Primeiro canto em contra. Derlei foi-se meter na sua posição habitual. São mentalidades. E quando eu os comparo com os jogadores de hoje, obviamente há exceções, mas há um caminho importante a nível de gerações. Mas, independentemente de estarmos a falar de uma outra geração, onde eu também dei o exemplo do João Pinto, onde podia dar mil e um exemplos de jogadores que ponham os interesses da equipa à frente de tudo, inclusive da sua própria integridade física. Aquele grupo era efetivamente um grupo especial e em que havia um contágio de atitudes positivas. Atitudes positivas que atraíam mais atitudes positivas. E depois nós pensámos que aquilo seria, no facto do Derlei, seria, digamos, o ponto mais alto desta mentalidade. Afinal, o ponto mais alto desta mentalidade ainda estava por chegar, que é jogar uma meia-final de uma Champions League 3 meses depois de ter feito uma ruptura uma lesão que é das lesões mais graves no futebol. Chegamos a 2003, 2004, com estas conquistas todas. O Presidente, por exemplo, eu recentemente falei com o Deco e o Presidente convence o Deco a ficar mais um ano porque queria... E a mim? E a ti também, mas eu ia-te dizer na perspectiva ao contrário, porque queria alimentar esse sonho da Liga dos Campeões. E o Deco confessou que ele não acreditava, até pela diferença dos milhões que já havia. E por isso é que eu te ia colocar ao contrário. Foi mais fácil convencer-te a ti ou um jogador que não, por exemplo, como o Deco, que não queria, não queria de querer, não acreditava que era possível? Não, comigo eu disse ao Presidente que tinha 2 clubes, com uma dimensão, eu quero dizer, inferior à do Futebol Clube do Porto, mas que financeiramente era muito importante. E o Presidente disse: mas você está maluco? Você está maluco? Você fica aqui mais um ano ou 2 e você vai para a Itália, você vai para a Inglaterra. O que é que vai fazer para esses sítios? Você é um campeão, você tem muito tempo para sair daqui, vai ficar mais um ano. E vou-lhe dizer mais: você devia comprar aqui uma casa no Porto, que você vai ficar aqui muitos anos. E comprei a casa no Porto e fiquei aquele ano perfeitamente convencido de que queria ficar não só mas queria ficar mais 2 ou 3. E depois com o Deco falámos com ele e juntámos com o Deco. Antes disso já tínhamos conversado nós acerca da necessidade de vender um jogador, mas que iríamos tentar tudo para que não fosse um jogador considerado por nós fundamental, e que o objetivo era sonhar com a Champions e continuar o nosso domínio em Portugal e no futebol português. O Deco já na altura tinha equipas importantes, também se conseguiu motivá-lo no sentido de ficar mais um ano, com a promessa de que eventualmente a Champions também o poderia ajudar a uma dimensão ainda maior. E depois é aquilo que acontece no ano seguinte, em que eu acabo por sair não para a Turquia ou para a França, acabo por sair efetivamente para a Inglaterra, e em que o Deco acaba por sair
para um dos maiores clubes. Zé, como é que se alimenta essa ideia de ser campeão da Europa com Pedro Mendes, como tu dizias, que foi um dos reforços para esse losango de meio campo, que foi muito importante, jogou a final a titular, Ricardo Fernandes, César Peixoto, Bozingua, o regresso do Beni já era aqui um bocadinho mais... Mas estamos a falar de reforços, deixa-me dizer, Modesto, estamos a falar de campeões da Europa, todos eles, e ativos, todos eles jogaram no título europeu ao longo dos jogos. Mas, olhando assim, não eram tubarões. Mas estamos a falar da equipa que ficou. Eu, quando este ano, quando eu já me referi, não tem muito a ver com a nossa conversa, mas talvez ajude a perceber, quando as pessoas dizem, por exemplo, no futebol inglês, que o Tottenham não compra, e eu digo, não deixa de ser uma das melhores equipas, se não a melhor, porque não compra, mas também não vende, e quando mantém toda a sua estrutura e todos os seus grandes jogadores, é o melhor investimento que tu podes fazer, é não vender, se o conseguires. Tu acabas por perder Capucho, Postiga, Tiago, Cleiton. Não é? Capucho, que já não era um titular absoluto na nossa equipa, e sim, estava numa altura ideal também para poder sair, era agora ou nunca. Jogadores que acabámos por trocar, Cleiton, o Helder, que foi o jogador que nós vendemos e vendemos muito bem e que nos permitiu ir por Benny McCarthy por quantia significativamente inferior, e permitiu-nos fazer aquele encaixe considerado importante pela gestão, e mantivemos tudo aquilo que depois acabou por sair, que é a lei natural das coisas, mas naquele ano mantivemos todos os jogadores, e depois tu comparas a equipa vamos dizer, da Taça UEFA com a equipa da Champions League, e já não te acontece o mesmo que comparar a equipa da Champions League com a minha primeira equipa que jogou contra o Marítimo. Eram os mesmos, e os jogadores que vieram para alimentar vieram para alimentar um plantel, vieram para aumentar os níveis de competitividade do plantel, mas as figuras fundamentais, o Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Costa e Nuno Valente e Costinha, são os mesmos. Quantos jogos é que eles jogaram juntos até serem campeões europeus? Vai lá 50 de uma época com 50 de outra, jogaram 100 jogos juntos. Portanto, a equipa era uma equipa muito, muito forte, e todos aqueles jogadores que tinham potencial para sair e que saíram, mas mantiveram-se naquele ano, e nós fomos com tudo à procura de surpreender. Tínhamos que ser campeões nacionais, não havia nenhuma dúvida de que era a grande prioridade, e que se não o fizéssemos só nos teríamos que culpar a nós próprios, mas depois fomos para a Champions League desfrutar, desde o primeiro dia fomos para desfrutar, fomos para ter o prazer de o fazer, mas a pouco e pouco fomos pensando que era possível. Deixa-me colocar esta questão que é para mim é algo muito interessante. Para os adeptos, a equipa da UEFA é a equipa que entusiasma, é a equipa dominadora. Para os jogadores, aqueles com quem eu tenho falado, o entusiasmo vem do controlo que tinham da Champions. Tu mudaste aqui um bocadinho, foste mudando a partir do tal jogo com o Panathinaikos, também com o Losango, este Futebol Clube do Porto que se conhecia cada vez melhor, de dominador para dominador/controlador, ou controlador, sem dúvida, se fosse necessário, muito sem mais. Dúvida. É a diferença entre jogares contra equipas piores do que a tua ou contra equipas melhores do que a tua. E na Champions nós sabíamos, até porque tivemos logo a experiência inicial de jogar a Supertaça contra o Milan, de jogar na fase de grupos contra o Real Madrid, e começámos de facto a perceber que há equipas que são tão poderosas ao nível individual que a única maneira que tu tens de lhes poder... Eles podem-te ganhar a ti com base na individualidade. Tu não lhes podes ganhar com base na individualidade ou na base de uma identidade que não é compatível com a superioridade individual que os outros têm sobre ti. Eu às vezes questiono, porque agora no futebol de hoje há muita gente que vende a ideia da identidade própria, e a identidade própria é uma coisa que não se discute. Eu estou totalmente em desacordo, porque se a identidade própria não te permite ganhar, não te desculpes com a identidade própria por não conseguires ganhar.
tens que fazer alguma coisa para tentar ganhar. E nós fizemos isso, enverdámos por um tipo de futebol de controle, onde, por exemplo, a diferença entre um Alenichev a começar um jogo ou um Pedro Mendes a começar um jogo dá-te uma diferença ao nível físico, ao nível da recuperação da posse de bola, ao nível da força e da intensidade na basculação. Passámos a ter o Pedro Mendes de um lado, o Maniche do outro lado, que faziam 50 vezes por jogo, 20 metros de basculação, 20 metros de fechar o espaço interior. O Aleni não iria fazer 40 vezes, iria fazer só 10. Uma coisa é estarmos a jogar contra o Panathinaikos, outra coisa é estarmos a jogar contra o Manchester United. E nós fizemos, sem perder a nossa identidade e sem os jogadores perderem aquela irreverência que era própria deles, de gente como Maniche, como Derlei, mas tínhamos gente que gostava de jogar também no controle emocional, o Costinha, o Ricardo Carvalho, a serenidade do Paulo Ferreira Nuno Valente. Era uma equipa que tinha era um puzzle perfeito. É por isso que eu digo, aquela equipa, mesmo sem termos os bola de ouro do futebol, era uma equipa que se tivesse continuado junta e pudesse ter ainda melhorado determinado tipo de dinâmicas, nós podíamos ter continuado a fazer grandes coisas. Não deixa de ser curioso que no meio deste turbilhão o Porto faz um ponto nos 2 primeiros jogos, empata 1-1 no Partizan, perde em casa com o Real Madrid 3-1, naquela que foi a única derrota de toda a caminhada, e depois vai ao tudo por tudo em 2 jogos com o Marselha. Jornada dupla costuma ser sempre muito importante, o Porto ganha os 2 jogos. O de Marselha, eu quando dizia aqui o interessante, tu em Marselha regressas aos 2 alas, jogas com Marco Ferreira e César Peixoto, o César acaba por lesionar, mas estava a fazer um jogo excelente. A equipa já dominava tudo. Já dominava se tivesse que voltar a jogar com 3. Sim, a equipa dominava tudo. A equipa dominava tudo. Era mas foi muito uma pressão fácil. gigante nesse jogo do Marselha. Não, o Marselha tinha o Marselha tinha 2 pontas de lança, que um deles, por acaso, ainda jogou para mim uns anos largos, que era o Drogba, e o mais interior. E saiu-nos bem. O mau resultado não foi perder com o Real Madrid, nas nossas contas. O mau resultado tinha sido ir empatar a Belgrado, e tínhamos que conseguir com o Marselha a fazer os pontos que tínhamos perdido com o Partizan. Ou seja, há pouco quando falavas de não teres podido estar, por exemplo, a reger a tua oferta, a tua orquestra com batuta no jogo do Santa Clara, tu aqui estiveste mesmo como um regente com batuta. Se não estou em erro, é o jogo em que te colocam uma cadeira, porque o banco era lá no fundo, e tu ficas com uma cadeira especial para ti, Sim. sentado na lateral do Velodrome. Há jogos que são fantásticos para estar no banco, há outros que são dramáticos. Para mim, o pior de todos é o Olímpico de Roma, em que tens que fazer quase 40 metros para ir do banco até a linha lateral. Há outros que têm um fosso, aquele ali foram simpáticos. E puseram-te lá a cadeira, fiquei com essa memória. O Porto, em 3 jogos, fecha o apuramento. Ganha os 2 ao Marselha, com Alenichev a marcar nos 2, até curiosamente, e depois ganha em casa 2-1 ao Partizan, no célebre jogo, em que provocaram até ao fim o amarelo de Jorge Costa. Ele já contou, o árbitro, inclusive, no fim, não o quis cumprimentar, Não quis. mas foi daqueles momentos em que tu já tinhas tudo previsto, daqueles momentos em que o Jorge precisava de ir de férias com a família 3 ou 4. Quando digo de férias, 3 ou 4 dias. Não, Daquilo que fazias. precisava de limpar, precisávamos dele castigado para o último jogo, que já não seria importante para nós, e limpo de cartões para a fase seguinte, onde nós sabíamos perfeitamente que o Jorge era um jogador fundamental para nós. A meio deste caminho, têm uma vitória também para a taça, creio eu, no Bessa, ou para a taça ou para o campeonato. É este em que tu apareces no intervalo, ou também estavas castigado e apareces lá no intervalo? Não. Não me lembro disso. Não, tu tinhas duelos aqui no Bessa e em casa, os duelos com o Boa Vista do Jaime Pacheco eram sempre equipas extremamente difíceis. intensíssimos, não equipas era? extremamente E difíceis. que faziam bem no meio destes jogos da Liga dos Campeões, porque te mantinham a Sim, identidade, sem dúvida. a intensidade lá em cima. Sem dúvida. Este é o momento em que arrancas, lá está, nas competições nacionais para aquilo que tu dizias, que era a obrigação de ganhar jogos. Estamos a falar de alguns de 34 jogos sem perder. Após a tal derrota nas Antas com o Madrid, só voltas a perder em abril,
ao fim de 34 jogos, dos quais creio que foram 30 vitórias, com o Gil Vicente em Guimarães, num jogo completamente atípico, em que já poupa os jogadores para a segunda mão com o Lyon, 34 jogos sem perder. Isto é um campeonato completo. Ou seja, embora não tenhas feito nenhum campeonato completo sem derrotas, digamos assim, nas jornadas de campeonato, isto nas várias competições, na altura não havia a Taça da Liga, estamos a falar de campeonato, Taça de Portugal, Champions League, fazes 34 jogos sem perder. Sim, mas eu já não me lembrava. Tu lembravas-te porque recorres aos arquivos Estudo. e ao estudo. Aquilo que fica para a história são os títulos. Nada mais. 34, 33, 32 títulos. É aquilo que fica para a história são os títulos. E obviamente que normalmente séries quase intermináveis de imbatibilidade, de vitórias, de bons resultados, na maioria das vezes acabam em títulos. Mas se não acabarem não significa nada. O importante é ganhar lá na hora da verdade, e na hora da verdade, que foi quando nós fomos às meias finais, e quando fomos às finais, e quando as tivemos que jogar, na hora da verdade é quando tu tens que ganhar. Vamos ainda mais atrás, foi só para situar esta cadência de resultados. Novembro é um mês muito bonito para os portistas, muito bonito para ti, que é a inauguração do estádio do Dragão. Num jogo em que inclusive participaste em momentos de magia. Significa tão só isso, uma recordação de ter sido tu a estar lá. Obviamente que isso te deixa uma gratidão para sempre. Eu acho que o antes significa mais, e o antes é estar lá num descampado, é estar lá na primeira pedra, é estar em gabinetes a ver o trabalho das pessoas que efetivamente participaram diretamente em tudo aquilo. O processo que conduziu à inauguração do estádio, para mim, tem mais significado. Estar no balneário antes de ser balneário, entrar no estádio antes de ser estádio, acho que tudo isso tem mais significado. São os alicerces, aquilo que depois, ao fim e ao cabo, conta em tudo. Se novembro traz a inauguração do Dragão, dezembro traz dificuldades, porque Manchester United no sorteio da Champions era uma dificuldade, mas acima de tudo porque a lesão de Derlei era uma dificuldade enorme. Foi a 3 dias do Natal, se não estou em erro, a 22 de dezembro. Vamos em Alverca. Vamos por partes. Eu creio que primeiro é o sorteio da Champions, não é? Sorteio da Champions, o Porto fechou em Madrid 1-1, Manchester United. E o Vítor Bahia, e ainda recentemente, e vários jogadores já nos confessaram que, perante essa aparente dificuldade, tu ficaste quase eufórico. E agora, percebendo aquilo que já tinhas dito há pouco sobre teres o Real Madrid, sobre teres o Milan, era aquele desafio que tu querias. Era aquela equipa ao teu nível que tu querias para passarmos os oitavos. Não, a partir do momento em que ficámos em segundo lugar no grupo, atrás do Real Madrid, já sabíamos que o sorteio só nos poderia trazer equipas que tinham acabado em primeiro lugar, ou seja, todas elas fortes. E o meu pensamento na altura foi exatamente que entre uma forte e uma muito forte, eu prefiro uma muito forte, porque a muito forte vai-te obrigar a elevares ao máximo as tuas próprias capacidades. Se formos eliminados, não terá nenhum tipo de efeito psicológico negativo naquilo que é o objetivo fundamental, que é a estabilidade que temos no campeonato, nas competições internas, essas sim que são as nossas competições. Se ganharmos, estamos nos quartos, e se estivermos nos quartos, quem é que nos vai parar depois de eliminar o Manchester United? E essa foi exatamente a minha satisfação. Eu não me recordo especificamente quais eram as outras equipas que estariam no pote, no sorteio que nos podia calhar, mas recordo-me que eu queria Manchester, eu queria peixe grande, queria um grande jogo para ser o primeiro jogo europeu do Futebol Clube do Porto no novo estádio do Dragão, e foi escolha, foi sorteio perfeito, e acho que consegui transmitir exatamente esse sentimento aos jogadores. Vamos medir forças, já ganhámos a segunda competição europeia, estamos na maior,
vamos ver até onde é que nós podemos ir. Mas tinha a convicção, e que é a convicção que continuo a ter ainda hoje, passados tantos anos, que quando chegas aos quartos de final, não interessa quem são as outras 7 equipas, quando chegas aos quartos de final, começas a ser candidato. E naquela altura era o Manchester que tínhamos pela frente e eu sabia que éramos eliminados, não havia nenhum tipo de influência no objetivo fundamental e na estabilidade emocional a nível campeonato. Se a ganharmos, passamos a ser candidatos. Mas vão jogar sem Derlei, é aquilo que eu te dizia há pouco, não é? Foi o Derlei a dobrar o lateral, se não estou em erro, não é? No momento defensivo, já, No com, momento o Porto defensivo. com o Porto Sim, em vantagem, sim. um golo marcado por ele, creio eu Sim. até, rompe o ligamento. Não, rompeu o ligamento a jogar a Derlei. Talvez continue a ser até hoje o meu avançado, o meu atacante com melhor transição defensiva, ou seja, quando a equipa perde a posse de bola, continua a ser o meu atacante mais forte nesse momento do jogo. Era um jogador fundamental para nós, fundamental na nossa agressividade, e foi uma perda tremenda para nós naquela altura. Devo mesmo confessar que se tivemos em algum momento, se fomos um bocadinho atacados por mau sentimento e por um sentimentozinho de descrença, foi quando o perdemos. Vem o Feijão. Feijão viria, o Carlos Alberto viria de qualquer maneira ou veio porque o Derlei se lesionou em janeiro? Não, penso que se acelerou o processo pela sua lesão. Tínhamos o Bruno Moraes, que já lá estava, e que se ia trabalhando e fazendo a pouco e pouco. Tínhamos outros jogadores que podiam perfeitamente jogar, Ben e Jankauskas, tínhamos outros jogadores que podiam jogar como segundo atacante, mas a estrutura, scouting e o presidente acharam que, sendo um jogador tão jovem, não tínhamos nada a perder em trazê-lo mais cedo, e se o conseguíssemos preparar taticamente para jogar de uma maneira que não era muito fácil para um jovem jogador brasileiro, se o conseguíssemos preparar, que achávamos que, sob o ponto de vista físico e emocional, que era um jogador que podia e eventualmente já estar preparado para isso. Ajudou até um bocadinho o facto de ser destravado, não é? A forma como Sem jogou, dúvida. ajudou muito. Sem dúvida. Um descarado. A maneira como ele joga em Manchester e como reage ao ambiente e ao tipo de situação que lhe foi proposto, era um descarado, no bom sentido do termo, um jogador com um potencial fantástico, e depois com este descaramento, com este à vontade, acaba por ser um jogador muito importante para nós. Falar nisso, tinhas umas figuras engraçadas no plantel e juntavam-se muitas vezes, não é? Ao almoço, o Deco já contou aquela história em que tu ficaste irado, não é? Num treino pós-almoço. Não, eu sabia que eles iam e o alimentavam. E alguma vez fui convidado a ir e disse sempre: não quero ir, porque quero exatamente que vocês façam aquilo que não fariam se eu estivesse, quero que vocês conversem aquilo que não conversariam se eu estivesse, portanto façam-no à vontade. Mas houve uma vez que interferiu diretamente com a qualidade do treino, e a qualidade do treino são coisas difíceis para mim de negociar. Mas com esse grupo e com este tipo de situação que era muito típica deles, tenho uma cena em que os surpreendi e acho que no fundo acabei por os surpreender pela positiva. Nós, quando jogávamos fora, íamos de autocarro, Lisboa, por exemplo, tínhamos as pequenas emendas preparadas pelo próprio clube. Na altura ainda não tínhamos as estruturas como hoje, nutricionistas, mas havia um cuidado, o doutor, em preparar determinado tipo de alimento pós-jogo, para acelerar a recuperação e tal. Mas haviam alguns rumores de que no autocarro haviam bons petiscos escondidos. Havia leitão, havia uns bolinhos de bacalhau, havia uns croquetes, havia um presunto. Eu vi uns rumores, e nunca me preocupei demasiadamente com os rumores, mas houve um jogo em que cheirava tão bem na minha zona do autocarro, ou seja, cá em baixo, cheirava tão bem que eu cheguei à conclusão imediata: há comida boa aqui em cima. Subi, e quando subo,
só via era jogadores de gatas a esconderem coisas debaixo das mesas, debaixo de tudo. E eu vou lá e digo assim, só tem duas soluções. Uma, continua escondido e é proibido. Outra, vão lá abaixo levar para mim e para o meu staff. E a partir de agora, se vocês o fizerem, podem fazer. Começaram aos saltos, começou a aparecer debaixo das almofadas, debaixo dos bancos, começou a aparecer tudo o que de bom tu podes imaginar. Conclusão da história, durante algumas semanas eles andaram a comer bem e nós andámos a comer mal. A partir daquele momento começámos todos a comer bem, era direitinho, era o Domingos Pereira, eram outros amigos que eles tinham, traziam escondido dentro das malas, traziam tapados com as toalhas, alimentação de alto nível. Isso ainda incrementou mais a vossa confiança. Claro, E a tínhamos confiança uma deles confiança- em quem estava cá em baixo. Claro, tínhamos uma confiança grande, a nossa... Até quando tu dizias ao Costinha em determinada altura que já não, para procurar clube, é por essa altura que já não contava mais com ele e ele chegou a acreditar que queria deixar de jogar e depois é titular no Manchester. Contou-nos recentemente, teve assim um episódio em que tu Não, havia... o picaste. Às vezes havia a necessidade de o fazer, até porque uma das razões pela qual nós pensámos sempre, e o Presidente tinha muito bem essa percepção das coisas, que era, ano após ano, trazer sempre alguns jogadores novos. Era muito importante manter esse tipo de dinâmica. Repara que o Costinha, por exemplo, Costinha comigo. Costinha, quando eu chego, não é a minha primeira opção. Quando eu chego, é Paredes que começa a jogar. A transição de Paredes para Costinha começa a ser aquilo que tu hoje vês e hoje tu tens um monte de equipas e um monte de filosofias baseadas no pivô defensivo construtor, e estávamos numa geração onde se falava do pivô defensivo destruidor, fisicamente forte, o destruidor, o carregador de piano, que era uma coisa que se utilizava muito. E quando nós pensámos que precisamos de vender, eu disse imediatamente ao Presidente, e o Presidente adorava Paredes, e eu gostava de Paredes. E os mas adeptos também e tinham os adeptos por Paredes também, mas entre Paredes e Costinha, eu quero Costinha. Eu prefiro cérebro, eu prefiro inteligência na ocupação dos espaços, eu prefiro um jogador que naquela posição faça de treinador adjunto, que me pense o jogo naquela posição. E o Costinha passou de ser um jogador em risco a ser um titular indiscutível. E este tipo de situações, às vezes, os jogadores interpretam-nas, em alguns momentos, interpretam-nos de uma maneira um bocadinho negativa. E num determinado momento foi muito importante para mim de tentar provar ao Costinha que, da mesma maneira que te demorou algum tempo a te afirmares como um jogador fundamental, fulcral nesta equipa, também podes ir embora rapidamente. José, para esta altura chegam também, para além do Carlos Alberto, que pode jogar na Champions, chegam o Sérgio Conceição e o Maciel, que não podem jogar na Champions, mas que te vão compor um bocadinho o plantel em termos de poderes fazer rotação. Tu chegas a fevereiro... Porque o Presidente pensa que é possível fazer qualquer coisa na Champions. É o tipo de situação que tu não fazes se não pensas que o podes. Tu queres é fazê-lo vais ficar com sem menos competição e mais jogadores sem Tu jogar. queres é fazê-lo sem hipotecar o campeonato. E quando vêm dois jogadores que não podem jogar na Champions, mas que podem jogar no campeonato, é exatamente para te libertar da acumulação de jogos, jogadores que depois te vão ser fundamentais para uma hipotética caça, não quero ir tão longe dizer a uma vitória na Champions, mas à chegada a uma meia-final e eventualmente a uma final. Portanto, vêm jogadores que podem jogar no campeonato e que nos libertam de acumulação de fadiga para o ataque à Champions.